Primeiro vamos insistir com você com o conceito. O que que é o move? O move é aquele movimento em que a velocidade varia. Então, queda livre é um movimento que a velocidade varia. A velocidade muda. Só que ele muda sempre no mesmo jeito, sempre na mesma quantidade. Quando a velocidade mudar, tem aceleração. Só que a aceleração escalar for constante, então é o tal do movimento uniformemente variado. O que isso significa ser aceleração constante? Significa que a velocidade aumenta sempre na mesma quantidade. Por exemplo, olha o carro de cima. A velocidade era 0, virou 5, virou 10, virou 15, virou... A velocidade está mudando, só que ela está mudando sempre de 5 em 5. Se ela está mudando de 5 em 5, significa o quê? Que a aceleração é constante, é 5. Aqui embaixo a velocidade está diminuindo de 5 em 5. É 20, 15, 10, 5. Aceleração menos 5. Ela está diminuindo de 5 em 5, aceleração constante. Quando era o número do V aumenta, a gente tinha dito que ele era acelerado. Quando o número do V diminui, ele é retardado. Quando, além disso, a aceleração for constante, é move. Então, pode ser um move acelerado, pode ser um move retardado. Bom, aqui, vamos lembrar. No move, ele anda a distâncias cada vez maiores. E por que isso acontece? Isso acontece porque a velocidade dele, perceba, está cada vez maior. Então, ele está cada vez mais rápido. Então, aqui não dá para falar a regrinha de 3. Ele estava com uma velocidade de 40 km por hora. Então, em 2 horas ele andou... Não, porque perceba, era 40, agora já está lá no 120 a velocidade. Então, ele está andando distâncias cada vez maiores. Bom, antes de ir para a equação do espaço, só rapidamente lembrar. O A era ΔV sobre ΔT. Passamos o ΔT dividindo. ΔV é sempre V do fim. Sempre quando é delta é fim menos início, né? Então, V do fim menos do início. Passo o V do fim para lá. Trocou de lado. Cheguei na equação. V igual a V0 mais AT. Então, tem 2 equações do move que você já viu, que é o A ΔV sobre ΔT e o V igual a V0 mais AT. Essa é uma parte da matéria que tem muitas frasezinhas que você aprendeu ao longo da vida para ajudar a guardar as fórmulas e ajudam, né? Se você já sabe a fórmula, é bobagem, né? Se você não sabe ou guardou a frase, use a frase que você aprendeu ao longo da vida. Como vários de vocês estudaram comigo no primeiro e segundo ano, lembrar as frasezinhas que a gente usa. Eu uso via avó mais garrei tia, não é isso? V igual a V0 mais AT. E vamos para a fórmula do o via avó mais garrei tia quando eu quero V final. E o A ΔV sobre ΔT quando eu quero aceleração. Lógico que para isso eu preciso ter aqueles dados de lá, né? Bom, vamos para como é que eu calculo então o S? Aquela forma do sorvetinho não serve mais. Por quê? Porque a distância é cada vez maior. Não dá para usar a regrinha de 3. Ele anda a distâncias cada vez maiores. Então o S final, ou S final menos S inicial, que é o meu ΔS, tem uma fórmula para ele. A fórmula do move é um sorvete maior, é um sorvetão, como alguns aprenderam. Ou a frase que eu uso, que é sou só, mas vou tentar mais um meio de arrumar um tesão a 2. Sou só, mas vou tentar mais um meio de arrumar um tesão a 2, ou qualquer uma das frases que você aprendeu ao longo da vida. Essa é a equação do S, em que o S é o S final, na verdade é em que placa eu cheguei naquele instante, o S0 de placa que eu saí, o V0 com que velocidade eu saí de lá, cuidado, V0 não é sempre zero, para ser zero ele tem que dizer que estava parado. O T é um instante tempo, a aceleração vezes o tempo de novo, só que agora ao quadrado, dividido por 2. Bom, o S é em metros, S0 é em metros, velocidade é metros por segundo, tempo em segundos, aqui muito cuidado. Aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, todo o resto tem que ser em sistema internacional. Se a aceleração está no sistema internacional, perdão, o S, o V, o T tem que ser sistema internacional. Tudo bem? Tranquilinho? Ok. Então, eu vou usar essa fórmula quando? Quando eu quiser a placa onde eu cheguei. Ou quando ele me der a placa onde eu cheguei e quiser alguma outra coisa da fórmula. É importante lembrar que às vezes, essa é a fórmula, né? Mas às vezes, em vez de pedir o S final, ele quer o deslocamento. Um jeito de fazer é passa o S0 para o lado de cá, né? Passa ele para cá. S menos S0, exatamente meu ΔS.
Então a fórmula modificada fica deste jeito aqui. Estamos juntos? Legal. Então vamos seguir. Essa é a função horária do espaço do movimento uniformemente variado. Por favor, cuidado. Alguns guardam, isso é um sorvete com mais coisa. Mas cuidado. Perceba que aqui não é V, que nem no sorvete. É V0. Muito cuidado com isso. Bom, nessa função horária do espaço, do move, o meu S0, o 5 é meu S0. Por quê, prof? Porque ele é o primeiro? Não. Porque é o cara, porque eu posso escrever ao contrário. Porque é o cara que está sozinho. O 40 é o V0. Por quê? Porque é o cara que multiplica o tempo. Tudo bem? E a minha aceleração? Não, ela não é 9. Quem é a aceleração? É quem multiplica o tempo e divide por 2. Ô, prof, não tem sobre 2, é porque ele já dividiu. Então, como está 9 ali, que número que estava antes? 18 por 2. Por isso que a minha aceleração é 18. Quando não tiver o 2 ali, vai ser o dobro daquele número, porque ele já dividiu. Tudo bem? Tá bom. Se tudo bem, vamos aqui listar todas as fórmulas que vimos até agora. Na próxima aula você vai ver Torricelli, ok? E é a chamada fórmula da A esquecida, tá bem? Mas, para fechar o move. Mas aqui, por enquanto, estamos com essas aqui. Bom, quando que eu uso, então, o sorvetão, o sou só, mas vou tentar, mais o meio de arrumar um tesão a 2, toda vez que eu quiser o S final, ou ele me der o S final, ou espaço de deslocamento. O V final é essa, quando eu quero a aceleração aquela. Tudo bem? Bom, peguemos um exemplo. Eu tenho um carro, estava parado. Aí esse carro deslocou 100 metros, num tempo de 5 segundos, e eu quero aceleração. Aqui nós temos que tomar um cuidado. O A é ΔV sobre ΔT, não é ΔS sobre ΔT, toma muito cuidado. ΔS sobre ΔT, quem quer mesmo? Velocidade média, não é o V do fim. Não pode escrever V igual a ΔS sobre ΔT, não. É VM igual a ΔS sobre ΔT. Então aqui não me interessa o ΔS sobre ΔT. Prof, mas eu quero aceleração. Como é que calcula a aceleração? Não era ΔV sobre ΔT? Isso. Eu não tenho V do fim. Então não vai dar para fazer por aí. E o V avó agarrei a tia? Eu também não tenho nem o V do fim, nem o A. Também não dá para fazer por aí. Posso usar a fórmula do S, ou do deslocamento, já modificada. Eu sei o deslocamento, sem V0 é 0, porque ele disse que estava parado nesse meu exemplo, ok? Se ele não falasse nada, eu não poderia saber. O tempo é 5, e aqui eu quero aceleração. Então eu substituo, resolve a equação, né? 0 vezes 5 deu 0, faz a conta, acha a aceleração. Tudo bem? Bom, um exemplozinho de exercício para você de move.